Olá, tudo bem? Sou Priscila Reis, sou expert educadora em crespos e cacheados. É um prazer estar com você para poder compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento. E hoje eu vou trazer um tema para você que eu gosto muito, que é sobre cabelos cacheados, né? Tricologia direcionada diretamente para cabelo cacheado. E eu vou apresentar para você também uma técnica de trabalho, onde o nome é cachoterapia, ok? O método que foi escolhido para a realização desse estudo, né? Eu vou apresentar para você um estudo que foi feito recentemente, à base mais ou menos de 2 anos, na USP, na faculdade da USP, através de educadores que estão sempre buscando conhecimento, né? E aí apareceram novas coisas, novas informações, aonde ampliou muito mais nosso conhecimento. Então hoje eu vou estar falando para você acerca deste método, desse conceito que foi descoberto agora. Tá? O método escolhido para realizar esse estudo, ele vem com um auxílio muito legal de uma palavra-chave que você conhece muito bem, que é tricologia. E tricologia, nesse assunto que nós vamos abordar, é sobre cabelo crespo e cacheado, tá? Nessa mesma linha de metodologia, não foram usados critérios explícitos, nem tampouco sistemático, para a busca de uma análise crítica sobre essa literatura, tá? E é importante salientar para você também que a seleção das interpretações dos resultados sobre esses estudos tem uma particularidade muito especial, que são pessoas, né, educadores, pesquisadores, pessoas que estudam, se dedicam. Como eu falei, lá na USP foi feito esse estudo, através de pessoas que estão há mais de 35 anos no mercado, aprendendo, buscando, se informando, trazendo informações e tudo que é de mais novo, tá? Esse estudo, ele foi realizado através de um microscópio de força atômica, também conhecido como AFM, tá? A importância e a diferença do estudo através desse microscópio é que antigamente, até um tempo atrás, era possível, né, até mais ou menos uns 3, 4 anos atrás, era possível examinar a fibra capilar até a 3ª camada cuticular, máximo a 4ª. E através desse microscópio de força atômica, nós tivemos a possibilidade de estar, através desses estudadores, pesquisadores, avaliando e entendendo até a 10ª camada cuticular, tá? Então, já vai cair por terra aqui essa história de que, não sei quantas camadas cuticulares existem, há 22, há 30, 40, eu já ouvi falar que é 32, quando na verdade há o máximo de cutícula que há, camada cuticular que há numa fibra capilar, o máximo é 10 cutículas, 10 camadas, aliás, 10 camadas de cutícula numa fibra de cabelo, tá bom? E aí, esse estudo, ele tem uma base de precisão tão grande, que ele reproduz para nós a informação da natureza sobre esse material que foi analisado, que é a fibra capilar, sua homogeneidade e a sua natureza. É como o nosso tato, tá? A gente conseguiu ter praticamente uma perspectiva de tato, onde a gente consegue identificar não só a imagem desse material, mas também a consistência dele. Se ele é duro, se ele é mole, o que há dentro dessa cutícula, o que compõe essa cutícula, o que é realmente, que quer dizer o que compõe essa cutícula. Então, é embasado nesse estudo, né, que foi realizado para decifrar a estrutura de toda a cutícula. Então, essa análise, ela permite a gente entender mais sobre a umidade e separar as fibras num mecanismo de descuticular essa fibra, tá bom? As proteínas do cabelo, eu acredito que você já tenha ouvido isso, elas se unem através de um meio de ligação de hidrogênio, que são também conhecidos como pontes de sulfeto, tá bom? E essas fontes de hidrogênios, elas têm também entre elas uns átomos, pequenos átomos de hidrogênio, aonde são concentrados também os aminoácidos, tá bom? Proveniente de algumas coisas que eu vou estar explicando aqui pra vocês, tá? Eu não sei se você sabe, mas é muito importante hoje nós entendermos a estrutura das camadas cuticular, o que há dentro dela, né? A cutícula do cabelo humano, ela foi examinada nesse estudo por meio de uma variedade de método analítico, tá?
a fim de revelar para mim e para você informações que outrora a gente não conhecia, era desconhecido do cabeleireiro do profissional de cabelo, de beleza. Sobre essa estrutura, a gente teve a possibilidade de aprofundar a compreensão sobre toda a contribuição das propriedades desta fibra capilar. Então, a cutícula é a região em torno do córtex que ela é caracterizada a ser quimicamente a mais resistente. Cada célula de cutícula contém, então, uma membrana fina, externa, né, dentro dela, fina, que a gente conhece como epicutícula, que também é subdividida em 3 camadas. As principais eu vou estar apresentando agora para você, tá bom? É a epicutícula, a exocutícula e a endocutícula, que também a gente consegue compreender que o córtex é a maior parte da nossa fibra capilar. E as suas células contêm as proteínas e a melanina, que são grânulos de pigmento, que é responsável pela pigmentação desse fio, ok? Sendo que, dentro dessa mesma fibra, existe também a região mais interna, que é conhecida como medula, que é o interior da fibra, onde é formada a queratina, em pequenas cavidades, tá bom, galera? Então, só para ficar bem especificado para você, a epicutícula, ela é uma fibra membrana que envolve as escamas da fibra capilar. A exocutícula é a região média, mais frágil da fibra capilar. E a endocutícula é a região interior, que é resistente. Nesse contexto, então, a gente pode apresentar para você os argumentos aonde é tão falado sobre aminoácidos. E o que é aminoácidos? Aminoácidos são proteínas, né, que compõem essa fibra. Então, os fios ou as fibras capilares, depende de como você gosta de falar, costuma falar, são constituídos basicamente por cerca de 65 a 95 proteínas, sendo elas queratina, que são aquela maior parte presente na quantidade de uma fibra capilar, tá? As proteínas são polímeros de condensação formados por uma sequência mais ou menos, né, assertiva, assim, vamos dizer uma numeração assertiva, de 15 a 22 tipos de aminoácidos, tá? E eu vou estar apresentando para você como eles são divididos. Aminoácidos, como que eles são divididos? A composição química do cabelo é composta por 90% das proteínas, 22% aminoácido, tá bom? 22 tipos de aminoácidos. 8% é água, tá? Pode anotar aí, 8% é água, 45% é carbono, 7% é de hidrogênio, 28% é de nitrogênio e 5% de enxofre. 2% do que existe dentro dos aminoácidos são compostos por minerais de tipo ferro, cobre, zinco, alumínio, cobalto e elementos como lipídios, por exemplo, tá? Glicogênio e o ácido glutâmico. Então, é essa composição de aminoácidos que tem dentro de uma fibra capilar. Se alguém te pergunta hoje, você vai falar que você sabe qual é a divisão desses aminoácidos. E por que é importante você entender o que compõe essa fibra e quais são as proteínas e os aminoácidos distribuídos nessa fibra capilar. Porque cada tipo de cabelo vai ter uma composição específica daquele tipo de cabelo que eu vou estar apresentando para vocês aqui abaixo, tá bom? Bom, por que eu falei sobre isso? Sobre o que compõe, quanto é, qual a proporção de cada aminoácido no cabelo. Porque hoje é muito falado sobre tipos de cabelo, né? Principalmente tipo 2, tipo 3, tipo 4. 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C. Porém, com esse estudo, como eu falei para vocês, nós conseguimos enxergar, absorver e observar as 10 camadas possíveis existentes numa fibra capilar. Qual é esse cabelo que a gente vai encontrar essas 10 camadas cuticulares? O cabelo do tipo 1. Qual é o cabelo do tipo 1? Acho que você já conhece, é muito fácil de identificar. É o cabelo liso. Aqui eu vou passar essa explicação para você baseado num cabelo natural. Lembrando que é um cabelo natural, tá? Não é um cabelo quimicamente processado.
Então, o cabelo 1, o cabelo liso, tá? O cabelo liso, ele tem essa peculiaridade de ser um cabelo, de ter 10 camadas cuticulares. Dentro dessas 10 camadas cuticulares, o que é que nós encontramos? Dentro desse estudo, nós conseguimos perceber e entender que ele é 10%. Dentro dele tem 100%, perdão, 100% de fator de proteína, de lipídicos e hídricos, que está composto, está completo, que compõe esses fatores, são os aminoácidos que eu falei para você anteriormente, ok? Então, todo o cabelo 1, ele tem 10 camadas cuticulares. Isso é num cabelo natural, saudável, tá? E dentro dessas 10 camadas tem esse 100% de fator. Ok até aí? Então, vamos passar agora para a nomenclatura que você costuma ver todo mundo falar e você deve até falar também no seu salão. Vamos falar do cabelo tipo 2, tá? Para você entender o quanto é importante você saber o quanto tem em cada tipo de cabelo. Isso vai te dar um resultado lá na frente, tá? Então, vamos pro tipo 2. O tipo 2 é um cabelo que ele é, né, nós conhecemos esse cabelo como um cabelo em forma de tobogã, é aquele cabelo mais ondulado, né, que tem uma leve ondulação. Então, nós temos o tipo 2A, B e C. Então, eu vou vou explicar para você as camadas e os fatores a partir de agora. Então, 2A. 2A ele tem 9 camadas de cutícula. Essas 9 camadas de cutícula nós encontramos também 90% de fator lipídico, 90% de fator hídrico e fator proteico. Passamos então para o 2B. O 2B ele tem 8 camadas cuticulares. Sendo assim, então, dentro dele nós encontramos 80% de fator proteico, 80% de fator lipídico e 80% de fator hídrico, tá? O 2C, nós encontramos 7 camadas cuticulares. E dentro dessas 7 camadas foi possível encontrar 70% de fator lipídico, 70% de fator hídrico e 70% de fator proteico, ok? Se você parar para perceber, do tipo 1 para o tipo 2, ele diminui as camadas, ok? E diminui também os fatores. Então é muito importante você entender isso. O tipo de cabelo da camada do tipo 3. O tipo 3... ele é um cabelo que nós encontramos também as 3 variações, tipo A, tipo B e tipo C. Então, 3A nós encontramos 6 camadas cuticulares, 60% de fator proteico, lipídico e hídrico. O 3B, 5 camadas cuticulares, 50% dentro dessa fibra de fator proteico, 50% de fator lipídico e 50% de hídrico. E o 3C nós encontramos 4 camadas cuticulares. Dentro dessas camadas cuticulares do 3C, nós encontramos o fator proteico, lipídico e hídrico em apenas 40%. Priscila, como que eu vou identificar esse cabelo? Eu identifico o cabelo 3 como um cabelo em forma de espiral, tá? Aí eu vou observar esse cabelo dentro dessa graduação do A, do B e do C, e eu consigo identificar esse cabelo, as suas proteínas, os seus lipídios, o seu fator hídrico, entendeu? E temos também o conhecido, bastante conhecido, o tipo 4, tá? Vamos lá pro tipo 4, então. O tipo 4, ele tem o A, o B e o C, como vocês sabem, e o tipo 4A, ele tem 3 camadas cuticulares. Dentro dessas 3 camadas, obviamente, como vai abaixando as camadas, também vai diminuindo o fator de proteína, lipídico e hídrico. Então, nós encontramos nele 30% de cada um desses fatores. O 4B tem 2 camadas cuticulares. Dentro dessas camadas cuticulares, nós encontramos apenas 20% do fator proteico, lipídico e hídrico. E do 4C, Pri, nós encontramos apenas uma camada cuticular. Dentro dessa camada cuticular, o que é que nós encontramos? Nós encontramos 10% apenas, 10% do fator proteico, lipídico e hídrico. Então, até aqui eu acredito que ficou fácil para você, porque é uma leitura que nós conhecemos bem, do 1 até o 4, e da classificação de A, B e C.
Mas olha que maravilhoso que nós conseguimos entender, enxergar, observar e ter de aprendizado, né? Nós conseguimos encontrar um cabelo do tipo 5. Nossa, Priscila, cabelo do tipo 5? Nunca vi falar desse tipo de cabelo. Talvez você nunca tenha visto, ouvido falar desse cabelo tipo 5, mas você já tenha visto aí no seu salão, né? Nos lugares onde você costuma fazer curso, ou na sua cadeira mesmo, você conseguiu já ver. Qual que é esse tipo de cabelo? É aquele que senta na sua cadeira e você fala assim: poxa, esse cabelo, ele parece um 4, especificamente talvez um 4C, só que ele tá diferente de um 4C. Parece que tá faltando uma informação a mais. Ele é um cabelo que ele não tem nenhum tipo de definição, ele é frisado. E é um frisado, às vezes, que quase a gente não vê frisado. Esse é o cabelo tipo 5. Ele é um cabelo encontrado, geralmente, em pessoas que são muito claras, pessoas albinas, aquelas pessoas bem brancas, albinas, né, que até falta um pouco de pigmentação, aqueles cabelos são vermelhos ou mais esbranquiçados naturalmente falando, e eles não têm definição nenhuma. Então esse é o cabelo da classe tipo 5. E nós também temos a variação do tipo A, o B e o C. Então eu vou passar para você, lembrando que o 4C, ele só tem uma camada cuticular e 10% dos seus fatores. O cabelo 5 tipo A, né, o 5A, nós encontramos nele meia camada cuticular, apenas meia camada cuticular. Preste bem atenção nessa parte, tá? Nessa meia camada de cutícula que nós encontramos nele, uma camada bem fina, nós encontramos apenas 5% de fator de proteína, de lipídios e de hídrico, tá? E o 5B? O 5B, nós encontramos 0,5 de uma camada cuticular nesse cabelo. Então, quando a gente vai analisar e fazer um cálculo acerca de proteína, acerca de fator proteico, lipídico e hídrico, nós encontramos 0,5% apenas, bem pouco a quantidade de proteína nesse cabelo. E também temos o cabelo 5C. O 5C, nós praticamente não encontramos a camada cuticular. Em alguns nós encontramos 0,02,5% de uma cutícula nesse cabelo. Porém, o fator dele de proteína, lipídico e hídrico é praticamente zero, praticamente nulo. Não tem quase nada. É aquele cabelo específico que você olha e fala assim: o que eu vou fazer com esse cabelo? Tratar. Então eu vou levar ele para um procedimento de tratamento. É um cabelo possivelmente muito fino, muito seco, muito áspero, muito poroso. E provavelmente é dessas pessoas albinas, então, que tem os cabelos, principalmente as pessoas que tem muita sarda no rosto, sabe, aquele cabelo bem com aspecto de queimado de sol, né, avermelhado pro amarelo, pro branco, é esse tipo de cabelo. Eu não sei contar vocês, mas quando essa informação chegou pra mim, ela chegou de uma forma que ela abriu o meu entendimento e eu consegui identificar na minha cliente quando ela sentava na cadeira, essa cliente, eu consegui entender o cabelo dela, de olhar pra ele e fazer essa análise muito precisa, né? E aí eu vou voltar aqui um pouquinho, só para te direcionar de como você consegue começar a fazer uma análise nesse cabelo, tá? Então vamos lá. O cabelo tipo 2, o cabelo tipo 1 é o cabelo liso, então é um cabelo retinho, você vai ver ele liso, ok? O cabelo tipo 2, ele é um cabelo que nós vamos ver a aparência dele como a aparência de um tobogã, como se fosse um S bem longínquo, bem comprido. Então esse é o cabelo tipo 2. As variações do A, B e o C é que o 2A ele vai ser leve, esse tobogã, o 2B ele vai ter um pouquinho mais de acentuação e o 2C vai ser um tobogã mesmo, fazendo um S no percurso dessa fibra inteira, tá bom? O tipo 3, nós conseguimos classificá-lo quando nós olhamos e comparamos com um aspiral. Sabe aquele aspiral do caderno? Tem um aspiral que são mais largos e outros mais unidos. Então, o 3A ele é um aspiral mais aberto, o 3B ele vai fechando um pouquinho mais e o 3C ele fecha um pouquinho mais. Então, quando você vê um cabelo no formato de um aspiral, ele está na casa do 3, ok? O cabelo na casa do 4. O cabelo na casa do 4, você vai identificar ele muito como um parafuso. Sabe um parafuso? Um parafuso mais largo, aquele parafuso médio e aquele parafuso bem pequenininho.
O mais largo, o maiorzinho, o mais largo, você vai identificar como 4A. O médio você vai identificar como 4B. E o pequeno, que é aquele parafusinho bem fechadinho, sabe, bem pequenininho, é o 4C. Então é uma forma muito fácil de você começar a identificar e começar a processar o seu entendimento para que tipo de cabelo você está trabalhando, tá? E o tipo 5, Pri? O tipo 5 é aquele que eu falei para vocês agora há pouco. O 5A, você consegue até ver um leve sinal. Ele é frisado, mas tipo na pontinha, do meio pra pontinha dele, né? Ele tem um cachinho bem pequenininho, mais fechadinho que o 4C, ok? O 4B, ele é um cabelo já bem frisado, ele não tem formação de cacho, ele não tem definição. É só o frizz do começo ao fim. E o 5C? O 5C, ele é frizz, mas é aquele frizz bem pequenininho, que ele quase não desgruda da cabeça, praticamente, sabe? Ele é bem frisadinho. Então fica bem fácil para você entender como funciona essa classificação a olho nu, assim, para você ter uma identificação assim mais prévia, tá? Dentro disso você vai estudar cada classificação, cada tipo, e aí você vai entender o que há em cada uma dessas nomenclaturas desses fios, tá? Bom, agora que nós já entendemos um pouco de uma forma bem resumida que eu passei pra você, cada tipo de cabelo e cada estrutura, o que é fundamental, o que não é, fundamental você entender cada fator, quanto tem de cada fator em cada cabelo para o procedimento que você vai realizar, tá? Isso é muito importante você identificar para a sua anamnese e para você ter um trabalho muito mais efetivo, tá bom? E um resultado muito mais eficaz. Então, a gente vai entender qual tipo de química a gente pode usar nesse cabelo, tá bom? Como é que a gente pode processar esse cabelo e o mecanismo de cada ação de cada química nesse cabelo que você vai trabalhar, tá? Como eu falei pra vocês no começo, eu vou falar de um tema químico que eu gosto muito, que é o cacho-terapia. O cacho-terapia, nós trabalhamos ele, tá? É transformação química, esse procedimento, e nós transformamos ele com o produto à base de tioglicolato de amônio, tá? Então, a visão do cabelo externo, nós conseguimos enxergar as ligações de uma fibra, vamos lá. Ligações de nitrogênio e ligações de enxofre, ok? Quando acontece a aplicação nesse cabelo, nós conseguimos ver que é uma ação alcalina, ok? O tioglicolato é uma ação alcalina, tá? E com essa ação alcalina, nós entendemos que a ação de mecanismo dessa química, ela quebra as fontes salinas, e com a quebra dessas fontes salinas, tanto o nitrogênio como o enxofre, eles trocam de lugar para permitir com que eu dê uma nova forma a esse cabelo. É muito importante eu falar qual é o cabelo, qual é o tipo de cabelo e a sua classificação que eu vou poder fazer esse procedimento. Nós temos dois tipos de cacho-terapia. Temos o cacho-terapia para cabelo de 4C, dependendo do cabelo, tá? 4C a 5A, 5A, 5B no máximo, depende muito dos fatores no seu estado atual e natural dele, tá? Então a gente pode fazer porque é um procedimento que nós vamos dar forma a um cabelo que não tem forma, ou melhorar essa forma. E temos o procedimento que fazemos também de cacho-terapia em reversão de cabelos que foram processados com alisamento térmico tipo formol, tá bom? Nós usamos nesses dois procedimentos. Então eu vou falar primeiro do cabelo natural, do 4C em diante, tá? Mas vamos lá primeiro falar sobre o tioglicolato de amônio. O tioglicolato de amônio, ele é usado profissionalmente, tá? No processo de permanente afro. Nós usamos para permanente afro. E é preciso você entender como essa química age na estrutura do cabelo. Embora ela esteja no córtex, a substância alcalina é forte para inchar o cabelo, fazendo com que as ligações de enxofre, como eu falei agora há pouco, se quebrem. O processo de neutralização, que também é conhecido como oxidação, anula o processo químico e estabiliza as ligações que foram quebradas. Assim, esse cabelo processado com tioglicolato, ele pode voltar à sua forma anterior, tá bom? Todos os procedimentos de relaxamento processados com tioglicolato, ele tem as três etapas, os três processos, que é o processo, a neutralização
e o condicionamento desse cabelo. O processo, como funciona, depende muito do desejo da sua cliente. É preciso você conversar, entender o que ela quer, o que ela deseja, qual é a perspectiva. Geralmente essa cliente ela traz para você já uma ideia na cabeça, né? Ou uma referência de como ela queria que fosse o cabelo dela. Estamos falando do cabelo que não tem curvatura, não tem forma de cacho, tá? Então essa cliente ela chega no seu salão e ela vai conversar com você. Então é importante você entender qual que é o processo, qual que é o desejo desse cabelo, para então usar a técnica e o processo ideal para esse cabelo. O tipo de cabelo também é fundamental você entender a importância dele. Por quê? Porque você precisa entender qual tipo de relaxante que você vai usar, qual tipo de tioglicolato, qual força você vai usar e qual tempo de exposição você tem que deixar nesse cabelo para alcançar o objetivo que você quer. Lembrando que nós estamos falando de um cabelo que nós vamos dar forma de cacho. Após esse procedimento, temos a neutralização, porque nós falamos aqui do processo. Então, tem a neutralização. Neutralização está sempre ligada à estabilização e à fixação dessa fibra. A neutralização, você bem sabe, que ela interrompe a ação química do relaxamento após esse enxágue, tá? Enxagou, ele começa a interromper ali esse procedimento. Quando o cabelo atinge o objetivo, a primeira etapa passou o produto e enxagou, aplicou o produto e enxagou. Enxágua totalmente e aplica o neutralizante de 2 a 3 vezes, tá? O processo de neutralização é esse. E o condicionamento depende muito da necessidade da sua cliente. Então, o condicionamento desse cabelo pode se formar, então, um tipo de cronograma de tratamento capilar a ser aplicado. Isso você pode fazer antes do procedimento e principalmente depois do procedimento químico, tá bom? A potência desses relaxantes recomendadas vem determinada pela estrutura de cada cabelo. As seguintes diretrizes que pode te ajudar a determinar essa potência do relaxamento a ser usada é a seguinte: só aplique o relaxante em cabelo tipo 4C a 5, cabelo fino e colorido. Você vai aplicar o suave, relaxante suave, esse cabelo virgem, tá? Cabelo de textura média, tá? Um natural de textura média, você pode usar um relaxante regular, relaxante natural, normal, aliás. O cabelo virgem, porém grosso, você pode estar aplicando um relaxante forte, o super também conhecido, tá? Cabelos com ponta lisa, nós não vamos usar o creme relaxante. Lembra que eu falei que tem duas formas de nós trabalharmos? Temos a forma de dar cacho para um cabelo que não tem cacho e temos também a forma de trabalhar num cabelo que ele foi processado quimicamente, está em crescimento, essa cliente está em transição. Estando em transição, você vai trabalhar com o fluido ondulador, que tem a mesma potência do creme relaxante da pasta, porém ele tem mais funcionalidade num cabelo que foi processado com ativos de alisamento térmico, no caso formol, tá? Então você não vai precisar relaxar esse cabelo, que no caso são os cabelos, por exemplo, tipo 2, tipo 3, que foi feita uma progressiva, uma selagem, e a cliente se arrependeu e quer voltar a ter cacho. Então você vai usar somente o tioglicolato em forma de fluido, tá bom? É essencial que você, como profissional, tenha um conhecimento prático do fio do cabelo e particularmente quando se aplica um relaxamento químico ou não, tá? Para aprender como reconhecer essas diversas diferenças, a qualidade do cabelo mediante a sua consulta visual, você precisa ter esse ensinamento, esse embasamento, esse entendimento que eu falei anterior acerca das propriedades e dos fatores que há em cada tipo de cabelo. Antes de tentar aplicar um relaxante no cabelo excessivamente ressecado, por exemplo, profissional, você deve julgar a textura, a porosidade, a elasticidade e a parte do cabelo que pode ter um possível dano, se você pode ou não. Então é importante você entender como está esse cabelo natural, se tem cabelo atual ou só cabelo real, se ele tem as duas partes, real e atual. Então você precisa ter um conhecimento sobre isso dentro do que é cabelo, ok? Você precisa entender o histórico capilar desse cabelo, saber o que essa cliente usa, o que ela usou, o que ela costumava fazer, se ela não faz nada, como ela lava, como ela trata, se ela finaliza, se ela não finaliza. Você precisa entender o histórico desse cabelo. Então é muito importante você conversar com a sua cliente,
você ter esse momento de bate-papo com ela, para você entender. É importante você analisar o couro cabeludo, você ver se não tem escoriação, se não tem nenhum tipo de machucadinho, se ela não tem coceira, se não tem excesso de caspa, se aquele couro cabeludo não está irritado. Então é muito importante você fazer uma avaliação precisa. E mais do que tudo, não se faz cabelo sem teste de mecha. Você precisa fazer teste de mecha para você entender qual produto vai ser usado, qual a reação que esse cabelo tem, o que esse cabelo te responde, o que ele te fala, se é possível, se não é possível, a saúde dele, né? Então é importante você fazer o uso da anamnese correta. Geralmente quando fazemos castoterapia, né? Nós usamos uma pasta relaxante, usamos também o neutralizante, como eu te falei, usamos também uma loção, onde nós também fazemos esse castoterapia, quando enrolamos o bigodinho, tá? E também usamos o neutralizante. E também temos o fator de condicionamento também para esse cabelo, que foi citado aí dentro dos processos, tá? Fluido ondulador, amônia no quesito de fluido, nós vamos usar ela, como eu te falei, para um cabelo que foi processado quimicamente, tá bom? Os produtos para esse serviço, então, são esses. Geralmente a gente usa a base, né, a pasta base, para um cabelo que é natural, onde de 4C a 5. Aí depois nós usamos uma loção também de tioglicolato, quando nós vamos enrolar esse cabelo. E aí depois do tempo de pausa, enxágue e neutralizante. Se é um cabelo que foi processado quimicamente com progressiva, mas ele tá na casa de 2 ou de 3, nós vamos higienizar esse cabelo, vamos enrolar com o bigodinho e vamos passar o fluido ondulador. Passando o tempo de pausa, enxaguamos bem, neutralizamos e passamos ao condicionamento. Beleza, galera? Eu vou passar pra você uma breve explicação, tá? Uma breve explicação do processo de ação do tioglicolato de amônio no cabelo, na fibra capilar. O tioglicolato de amônio é uma química alcalina, como eu falei pra vocês. E ele tem ação muito específica no fio, diferente de qualquer outra química, tá? Ele penetra na cutícula, ele rompe as fontes salinas e ele permite uma nova forma desse fio, dessa fibra, que não é permanente. E essa forma que ela dá no cabelo, ela pode permanece mais ou menos de 45 a 90 dias no cabelo. Então é possível você processar esse cabelo novamente, fazer esse castoterapia novamente, de 45 a 90 dias. Nesse processo de ação, o que acontece é quando nós passamos a pasta no cabelo, né, a base, acontece a oxidação e a fixação do processo, que nós processamos ele com a pasta e depois neutralizamos. Então, é oxidação e fixação. O que acontece aqui, quando é quebrada as fontes salinas, o nitrogênio sai do lugarzinho dele e vai pro enxofre, e o enxofre sai do lugarzinho dele e também vai para o lugar do nitrogênio. Então, essa fibra ela fica maleável e nós conseguimos dar uma forma dela, tá? O nome disso é oxidação, desse processo todo, reação e ação, oxidação e fixação, ok? Agora eu vou explicar pra você como que funciona isso, tá? Quando eu tô falando pra você sobre transformação, o tioglicolato, ele é uma transformação vou até colar aqui, tá? Por alcalinidade. Então, ele é um processo alcalino, tá? Ele rompe as fontes salinas e trocam de lugar o nitrogênio e o enxofre, tá bom? Que é diferente de outra prática. Tá, vamos lá então. Como que é feito, então, esse processo? Esse processo, você vai pegar a sua cliente, vai colocar ela no lavatório, vai umedecer o cabelo dela, vai desembaraçar, umedecer. Digamos que ela tem um cabelo vai na casa de 4C. Vai umedecer esse cabelo, vai dividir ele em 4. Com o pincel você vai aplicar essa pasta nesse cabelo. A finalidade, lembrando que não é
Não é para alisar, em sim para rearranjar essa forma, amolecer essa forma, porque nós vamos enrolar um bigodinho nela, para dar uma forma. Então, eu vou passar essa pasta nesse cabelo, e o tempo de ação é no máximo, 35 minutos. Passou disso, eu vou enxaguar todo esse produto, todo esse cabelo, lá no lavatório, com água morna, enxaguar bem. Vou voltar minha cliente para a cadeira e vou enrolar esse cabelo com uma loção de tioglicolato. Ele parece um condicionador, ele é um condicionador. Então eu vou enrolar esse cabelo, vou aplicar no cabelo, vou enrolar bigodinho na cabeça inteira, vou deixar o período de pausa de 50 a 60 minutos. Vou enxaguar com o bigodinho na cabeça, enxaguar bem, tirar todo o excesso dessa loção. E depois eu vou passar o neutralizante. Passando o neutralizante nesse cabelo, o que nós vamos fazer? Passando o neutralizante nesse cabelo, nós vamos então deixar o tempo de ação de 20 minutos, 15 a 20 minutos. E vamos enxaguar totalmente, tirar o bigodinho e passar o condicionamento nesse cabelo, tá? Esse cabelo, ele é feito de uma forma muito segura, desde que você entenda as propriedades de cada cabelo e então você consiga processá-lo. Já no cabelo 2 a 3, que foi feito progressiva, como eu falei, você vai higienizar esse cabelo, vai lavar ele, né, com um shampoo que vai limpar ele, e aí você vai enrolar todo esse cabelo no bigodinho. Depois que você enrolar, você vai aplicar o tioglicolato em forma de fluido, ele é um líquido em forma de fluido, e após aplicar esse fluido, você vai deixar mais ou menos de 60 minutos a 1h20, 1h25, enxaguar totalmente, neutralizar e condicionar esse cabelo. Então é dessa seguinte forma que nós fazemos esse procedimento, tá? É muito importante você entender cada tipo de cabelo para que você consiga processar esse cabelo da forma adequada, sem trazer dano, sem danificar, trazendo um resultado que a sua cliente deseja e que você também sabe que vai dar certo e o cabelo vai estar saudável, ok? Eu vou colocar para vocês agora alguns pedacinhos de um vídeo, os takes de uns vídeos, para que você entenda como é feito esse processo, tá bom, galera? Foi um prazer estar com você até aqui, espero que eu tenha esclarecido bastante coisa para você. É muito importante que você absorva essas primeiras informações para então fazer o procedimento, tá bom? Foi muito bom estar com você. Acompanha aí os nossos vídeos agora que vão seguir para você, tá bom? De alguns passos a passo e o cabelo antes e o cabelo depois. Beijo, galera. Muito obrigada por tudo, viu? See, I don't know you at all, but I'm bout it. If you bout it, don't give a fuck if you're involved, cause I'm bout it. If you bout it, yeah. Don't act like you are doing a favor, but honestly I swear you're my savior, girl. And I don't know if I'll see you later, so I'm bout it. If you bout it, yeah. My head has been spinning, I might need a minute. I've been dying to kick it, so just come with if you with it. And this game that we're playing, you want me but won't say it. If I told you I'm leaving, you would be so devastated. Oh, and I don't want no bullshit excuse, like you ain't got no time for me, as if that shit was true. Just tell me how it is, how you want it. If you're down, want a summit, I got plans and you're one of them. Not trying to pretend. See, I don't know you at all, but I'm bout it. If you bout it, don't give a fuck if you're involved, cause I'm bout it. If you bout it, yeah. Don't act like you are doing a favor, but honestly I swear you're my savior, girl. And I don't know if I'll see you later, so I'm bout it. If you bout it, yeah. Hold up, did you really think I'm bad it? Say she wanna leave, but it's way too crowded.
but I'll vibe with you. I'm playing games, I ain't trying to lose. And if I take you back, I'ma kiss your neck. I could be your now, I could be your next. I could be the one to relieve your stress. When we talk about sex, she unzip that dress. Bless, maybe one day I could take it. Give it to me, cause I'm tired of waiting. I'm like the latest, #1 play on your playlist. Don't trip if these other girls play it. And I don't like to fight, you're the type that I'd like to wife. Guy feeling like life is nice. At the movies eating Mike and Ike's. And if the price is right, then I guess I'm bout it. See, I don't know you at all, but I'm bout it. If you bout it, don't give a fuck if you're involved, cause I'm bout it. If you bout it, don't act like you are doing a favor, but honestly I swear you're my savior. You're